Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começando aqui mais uma manhã, mais um bate-papo aqui no nosso projeto 626. Obrigado sempre pela companhia, obrigado sempre aí pela audiência, obrigado por compartilhar, obrigado por interagir com a gente aqui neste espaço, é gostoso desse espaço, que é meu espaço, que é seu, o projeto 626. Jussara, Janete, Maria Henrique, bom dia, bem-vindo, bem-vindas para esse nosso encontro matinal, que já virou aqui uma marca, já virou aqui, faz parte do nosso dia a dia, não é? Este momento de interação muito bacana, muito legal, tá bom? Bem, eu quero aqui trazer alguns comentários a respeito da live de ontem, que nós fizemos com o professor Marcos Simões, falando sobre traumas, não é? Nós falamos sobre o meu livro, Os Quatro Tempos do Aprendizado, o processo de eliminação, de como trabalhar com trauma, não é? Jua Miranda também, muito bom dia, bem-vinda. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de traumas, não é? Os traumas, eu acho que é um tema interessante para a gente debater aqui, não exatamente como eu trouxe na live de ontem com o professor Marcos Simões, mas nós vamos falar a respeito de traumas, sobre as suas implicações, sintomatologias, como a gente sente isso, de que maneira ele aparece em nossas vidas, todos os traumas que vamos trazendo da infância, tá bom? Aline, bom dia, Gleide, bom dia também. Então, primeiro quero agradecer aqui ao professor Marcos Simões, da Escola de Psicanálise de Curitiba, pelo convite na live de ontem, que foi fantástica, com muita audiência, muitas interações. Como disse o Marcos Simões, nós preparamos um roteiro, não é, para seguir, e quando percebemos já tinha acabado a live, já tinha passado o tempo, e apenas uma pergunta do roteiro foi feita e o restante da live é dominada aí por perguntas dos participantes. Isso é muito gostoso, isso é muito interessante, porque demonstra realmente que esses espaços ao vivo que nós criamos, esses espaços de interação, eles são muito importantes, especialmente aqui no 626, que nós fazemos diariamente com você, não é? Eu poderia fazer, evidentemente, este momento gravado, eu gravo e solto simplesmente o vídeo, ou fazer ao vivo, mas o ao vivo, enquanto estivermos dispostos, não é? Enquanto nós tivermos aí este espaço na agenda também, nós aqui estaremos, porque o ao vivo proporciona esta interação, não é? Bem, então trauma, meu querido e minha querida, como lidar, o que é um trauma e como lidar com isso, não é? De que maneira os traumas acontecem em nossas vidas e por que esses traumas nos acompanham por todo o sempre e como lidar com esta questão, não é? Repito que na live de ontem o assunto ele foi permeando, ele foi caminhando, ele foi para vários caminhos diferentes. Hoje eu quero trazer uma condução um pouco mais, então, direcionada no trauma. Então, tecnicamente, o que é um trauma? O trauma é uma resposta emocional, ou seja, a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Olha como isso é profundo, meu querido e minha querida. Então, são respostas emocionais. O trauma, um evento que acontece lá a partir do nascimento, né? O próprio nascimento é um grande trauma, né? Diferentemente do que muita gente supõe, nós imaginamos então que o nascimento já é um trauma. Somos expulsos daquele paraíso do ventre materno, enfim, de todas as condições, não é? Daquele calor, daquele amparo, a ligação através do cordão umbilical, tudo aquilo simplesmente nós somos jogados para fora. Não sei se já comentei, Aline, Gleide, bem-vindas também. Muito bem, então esta pessoa pode sentir uma série de emoções negativas logo após o acontecimento terrível ou a longo prazo também. Então acontece um evento, este evento pode, lá na infância, por exemplo, durar segundos. Um susto, uma queda, um acidente, um grito, qualquer coisa que possa ter provocado esta ferida emocional, este trauma na criança, isso gera então este descontrole que pode interferir de múltiplas formas no indivíduo, enquanto adulto. E é sobre isso, sobre alguns desses sintomas que vamos falar hoje, para você perceber se possivelmente carrega algum trauma ou se este
seu sintoma pode ter ligação com algum tipo de trauma da infância. Se bem que se nós analisarmos de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais conceitual, vamos entender que nossa vida ela é constituída de traumas. O que são traumas, então, se não as quebras de fantasia, se não aquelas questões que fomos podados, que nos foram impostos limites, regras, normas, a quebra da fantasia da criança. E tudo vai depender da forma em que isso acontece, do ambiente que isso acontece, de que maneira tudo aquilo foi conduzido em nossa infância, a maneira pela qual nós fomos educados, nos foram impostos limites, regras, normas e assim por diante. Então essa questão da ambiência, da forma, do jeito que fomos castrados, a castração para a psicanálise nada mais é do que a quebra de fantasia, a imposição de normas, de regras e de leis, tá bom? De orientação, de lugar, de respeito ao próximo, de horários, de o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito, toda aquela fase, né, até os 9 anos de idade ali, de orientação, de ensinamento aos nossos filhos, às crianças, tá bom? Mas dependendo da forma em que isso foi feito, dependendo do ambiente que isso acontece, se de forma violenta, se de forma bruta, se de forma agressiva, num lar desestruturado, famílias desestruturadas, não é? Com a ausência do pai, a ausência da mãe, hábitos não saudáveis e assim por diante. Dependendo deste ambiente, aqui tem uma percepção um pouco winnicottiana, não é? Do dono de Winnicott, dependendo do ambiente, alguns traumas podem nos acompanhar, cujos sintomas podem ser, primeiro, sentimento de ansiedade. Um sentimento de ansiedade profundo, uma pessoa desenvolve essa ansiedade incontrolável que pode levá-la a ter um pânico diante de algumas situações, não é? Algumas situações difíceis, essa pessoa sente ansiedade, sente pânico, sente um desespero diante daquela situação, aquela adrenalina que invade o corpo, né, de arrepiar os pelos, enfim, fica desesperada, sem saber o que fazer, sem ter a percepção exatamente de como sair daquela situação. Fica muito apreensiva também. Se você fica apreensiva, se é acometido de raiva ou aquele sentimento de culpa, irritabilidade e desamparo. Estes são alguns dos possíveis sintomas de traumas da infância. Então, a maneira pela qual nós fomos educados, a maneira pela qual nós fomos castrados, lembrando sempre, explicando para você que me acompanha aqui no 626, lembrando que castração significa nada mais do que a educação, a imposição de normas, de regras, de limites, o que pode, o que não pode, tá bom? Então, quando falamos castração, dá a impressão, ou pode dar a impressão que a castração é uma palavra pesada demais, significa castrar, judiar, maltratar a criança. Não é isso. A castração nada mais é do que a quebra da fantasia, a imposição de normas, regras e limites. A criança, lembremos-nos de que para ela tudo que existe está à sua disposição. Ela não tem noção de custo, de preço, de valores, enfim, ela não sabe, ela simplesmente olha e quer, porque tudo que está lá é à sua disposição. Desejar um docinho, uma bala e a posse de uma ilha, por exemplo, ou de um avião, ou de um carrão, é a mesma coisa para a criança, porque ela não tem essa noção de valores, não é? Ela não sabe quantificar isso. Então, quebrar a fantasia é explicar o que pode, o que não pode, o que é possível, o que não é possível, o horário de fazer a tarefa, de dormir, da refeição e assim por diante. Nós já estamos trazendo isso aqui ao longo de nossas lives, a importância da forma de fazer isso. É por isso que o dono do Winnicott sempre vai falar da questão da mãe suficientemente boa, que tem um seio suficientemente bom, dentro de um ambiente, de um lar, de uma estrutura suficientemente boa também, não é? Essa é a preocupação quando falamos de ambiência. Sabemos que as coisas acontecem, não é? O Freud vai trazer tudo isso, o desenvolvimento psicossexual, castração, complexo de Édipo, essas relações interpessoais com a sociedade, com a família, com o trabalho, muito pontualmente, muito conceitualmente, de uma maneira, digamos, um tanto quanto fria. Vem o Winnicott depois e ele vai falar, ok, Freud, tudo isso de fato acontece, deve acontecer, é preciso que aconteça, não é? Mas em qual ambiente?
como isso aconteceu. Então é muito importante nós prestarmos atenção que não basta fazer, mas como estou fazendo. Não basta falar sobre alguma coisa, mas de que maneira eu estou falando. Não basta educar, mas como eu estou educando. Não basta chamar atenção, mas de que forma estou fazendo isso. Não basta orientar, mas qual é a ferramenta, a metodologia que eu estou fazendo para isso. É por isso que nós vemos em ambientes laborais essas agressividades, nós vemos esta troca de farpas, digamos assim, porque nós temos muitos líderes, por exemplo, que não sabem se comunicar, que comunicam-se de forma violenta, agressiva, não é? E isto revela muito do seu caráter, revela muito da sua infância, revela muito de como aquela pessoa, em qual ambiente aquela pessoa viveu, de como aquela pessoa foi educada ou foi castrada. E nada mais é do que uma repetição disso enquanto adulto depois. É por isso que nas terapias, ao tratar de alguns traumas, nós psicanalistas, ao olharmos para um adulto, nós podemos enxergar a sua criança, nós podemos entender a sua criança, nós podemos, através da nossa experiência, com perguntas que vamos fazendo, com algumas devolutivas, nós vamos levando este adulto para aquele lugar, ou melhor, ele vai caminhando para aquele lugar, para que ele possa falar, para que ele possa trazer para o inconsciente o ambiente em que ele viveu, a forma que as coisas aconteceram em sua vida, para que ele possa depois elaborar isso, estabelecer, então este sintoma pode vir deste momento traumático, e a partir do momento que ele consegue entender isso, esta relação, ele consegue então fazer ele está elaborando para a ressignificação, dar um novo sentido para isso. Então, estes sintomas tendem a ir diminuindo, em alguns casos desaparecendo também. É por isso, meu querido e minha querida, que o processo de análise pessoal, estar em análise pessoal diante de um profissional competente, de um profissional preparado, não é? Não é na frente de qualquer pessoa, não, mas na frente de um profissional preparado que saiba lidar com traumas, com essas questões traumáticas, evidentemente nós conseguiremos conviver com isso no presente. Shirley, bom dia para você também. Bem, continuando aqui nos traumas que eu trouxe, não é? Nesta abertura, alguns possíveis traumas, nós temos outros traumas também, não é? Como, por exemplo, a alteração da capacidade cognitiva. Isso é muito grave, nós vemos hoje muitos jovens, muitos adultos que têm problemas cognitivos. Lá na infância, se foi muita gritaria, se foi muito xingo, muito dedo no nariz, você não consegue, você não é capaz, você não sabe nada, você não aprende, eu já falei 1 bilhão de vezes e você não consegue aprender, você é burro, você é ignorante. Você percebe, esta criança, ela vai construindo-se um muro nessa habilidade, nessa capacidade de cognição, e a pessoa passa a ter dificuldade para compreender as coisas. E isto pode afetar o raciocínio lógico da pessoa, a concentração da pessoa. Um adulto que não consegue se concentrar, não consegue ler um livro, não consegue prestar atenção numa série da televisão, não consegue prestar atenção na explicação de um professor, por exemplo, não é? O professor está falando ali, ela começa devagar, não consegue estabelecer os elos, não consegue compreender. Lê um texto, por exemplo, e não consegue fazer um resumo, ou fazer a famosa redação, não é? Ou então você dá uma frase, não consegue desenvolver um texto. Tudo isso pode advir desse problema cognitivo, não é? Confusão mental também, uma confusão, você não consegue, vai fazer um texto, você pensa em 1 bilhão de coisas, não consegue organizar o seu pensamento, né? Para colocar no papel uma historiazinha, o começo, o meio e fim, um título, desenrolar, um questionamento, depois as respostas e a conclusão, por exemplo, mesmo nas situações mais triviais. Você percebe então que traumas da infância podem trazer graves consequências para o adulto. São muitos traumas, são muitas consequências que podem advir, que podem estar vindo lá deste momento da infância da criança. Outros problemas que podem surgir, por exemplo, são pensamentos indesejados. A pessoa fica o tempo todo com um pensamento indesejado, pensamento de tragédia, pensamento de que não vai dar certo, pensamento de que vai dar errado, pensamento de que eu não posso, pensamento de que sou incapaz, pensamento de que há uma conspiração contra mim.
pensamentos persecutórios, manias persecutórias, achar que o universo está conspirando contra mim, achar que tudo e todos estão contra mim, e podendo, em algumas situações, isto se agravar e transformar-se num transtorno de personalidade. Então, as questões traumáticas, o trauma para a psicanálise é muito complexo, é um conceito importante que temos que prestar atenção e não podemos lidar com isso de uma maneira não responsável ou de uma maneira superficial, porque ao lidar com o trauma, tocarmos nessas questões traumáticas, muitas mudanças vão acontecer aqui na nossa cachola, não é? E isso pode levar o adulto a vários caminhos depois e a tomar várias decisões. É por isso que a participação ativa, a participação de um profissional competente, não é, na condução desse processo analítico é muito importante, né? Então, além desses pensamentos indesejados, preocupações excessivas, podemos ter até pensamentos paranoicos, não é? Nós podemos achar que tudo está contra mim, que eu começo a inventar histórias, inventar hipóteses, inventar estas manias, criar essas manias, achar que tudo está errado, que eu estou no lugar errado, que o mundo, sabe essa questão meio disforme, não é? Eu passo a ter percepções equivocadas das coisas, das pessoas ao meu redor, das minhas tarefas, minhas funções, então eu começo a ter essas perturbações, preocupação excessiva e quase que uma disfunção, não é? Cognitiva em relação às coisas, não é? Outros problemas que podem advir, nós conversamos aqui em lives anteriores, eu fiz algumas semanas exclusivas aí, falando sobre alguns síndromes e alguns transtornos de personalidade, e eu trouxe então as questões das relações interpessoais, das relações sociais. Então, alguns desses traumas podem também trazer travas sociais. Travar significa dificultar, por exemplo, a inter-relação com o outro. Meu querido e minha querida, lembremos-nos de que somos seres gregários, não é? Vivemos em grupo, vivemos em sociedade, não somos bicho do mato, que vivemos isoladamente, não. Percebam que no reino animal nós observamos o bando, a manada, a alcateia, enfim, sempre vive em grupos, não é? Aquele grupo familiar, aquele clã, aquela estrutura, digamos assim, e nós também vivemos em sociedade, não é? Então, só pelo simples fato de vivermos em sociedade, nós já entendemos que há uma necessidade da relação interpessoal e, por consequência, da interdependência. Nós somos seres humanos e dependemos uns dos outros. Esta roupa que visto, este óculos que uso, o aparelho para fazer a minha barba, o creme que você usa no rosto, o esmalte da sua unha, o carro que você usa, a gasolina que vai ser o seu carro, o pão que você comeu ou vai comer daqui a pouquinho, o leite e o café, tudo isso vem de outras pessoas. Outras pessoas fabricam, outras pessoas processam. Então nós somos seres interdependentes. Estou fazendo essa live agora para atingir você, para que de alguma forma te ajude. Então, nós estamos criando eu dependo da sua audiência para fazer essa live, você está aqui dependendo daquilo que eu vou falar para transformar ou não alguma coisa dentro de você. Então perceba que há uma interdependência, percebe? O professor precisa do aluno, o aluno precisa do professor. Entende? Então, o padre, o pastor precisa dos fiéis, dos irmãos na igreja e vice-versa. Eles vão na igreja porque esperam que o padre e o pastor façam aquela homilia, façam aquele sermão, aquela pregação. Entendem, então, que esta interdependência é necessária. Porém, esses traumas da infância podem criar travas sociais. Pode dificultar, fazer com que as pessoas desenvolvam o transtorno evitativo, quer dizer, evitar sair, uma dificuldade de confiar, dificuldade de estabelecer relações sociais, com essas manias persecutórias, paranoias e assim por diante, não é? Então, a timidez é um dos fatores também. A criança, ela é muito barrada, ela é cerceada na infância, sabe-se lá, tudo que os pais dizem para ela e ela fica tímida, ela trava, por exemplo. Então, o excesso de timidez pode ser consequência de um trauma que precisa ser investigado, não é? Dificuldade de estabelecer relacionamentos interpessoais, como eu disse, vai criar a evitação e dissonância cognitiva. Essa dissonância cognitiva, eu prometo fazer uma live somente sobre ela, porque é muito complexo, estamos percebendo isso. É aquele tipicamente em que você mostra uma coisa e a pessoa não enxerga.
você desenha uma coisa e a pessoa não enxerga. O fato está diante de seus olhos e ela não enxerga. É a troca, é a inversão, é a idolatria do bandido e a demonização do inocente. É mais ou menos isso. É olhar para este copo de água e insistir que aqui tem café ou vinho. Entende? É uma dissonância cognitiva. É fazer o mal e tentar justificar-se achando que está fazendo o bem. Tudo isso pode ter consequência, ser consequência de traumas da infância. Cassiana, bom dia, minha sobrinha querida. Bem, outras questões importantes são que advêm destes traumas da infância são problemas familiares e problemas profissionais. Nós temos então uma criança cujo ambiente de criação foi gritaria, foi imposição, foi autoritarismo dos pais, foi uma maneira brutal de se educar, de se cercear, de orientar, aquela castração que sempre estamos falando aqui, sempre com proibição e não com orientação, sempre com violência e não com aquela calma, sempre com agressividade, às vezes até violência. Evidentemente, nós vamos ter problemas familiares. Nós observamos então aqui na clínica que muitas pessoas trazem para o setting, trazem no seu discurso a dificuldade de se afinizarem, irmãos que não se entendem, filhos que não se entendem com os pais, pais que não suportam mais os filhos, aquela relação conturbada, famílias que moram no mesmo lar, na mesma casa e não se conversam, pai que não conversa com o filho, filho que não conversa com o irmão, marido com a esposa. Então, uma série de problemas decorrentes desses traumas da infância que nós percebemos isso. Nós vamos percebendo que são traumas da infância, são travas neste adulto que ele não consegue mais destravar isso, restabelecer aquele ambiente amigável, filho com o pai, o marido com a esposa, o irmão com a irmã, o sobrinho com o tio, o vovô com o seu neto. Tudo isso advém de traumas da infância, aquele ambiente da infância, de momentos traumáticos que cria esse distanciamento. Então isso pode ser você que não tenha estas questões, que não tenha esses traumas, que não tenha vivido esses traumas, que possa achar até um absurdo o que eu estou dizendo, que esses problemas familiares possam existir, mas eles existem e são comuns. Acredite, em lares, em casas onde as famílias vivem, às vezes um não conversa com o outro, não tem essa proximidade. Isso traz muita dor, traz dor profunda. Então isso, se eu tenho uma dificuldade de relação, uma dificuldade de entrega, uma dificuldade de abraçar, de oferecer, de pedir colo, de conversar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Quer dizer, se nós não temos esta facilidade de eu deitar-me no colo da minha mãe, de um filho pedir o colo do pai chegar e falar, filho, vem cá, vamos conversar sobre tal assunto, precisamos... Você está equivocado em relação a isso, vamos conversar sobre o seu futuro, sobre o presente, sobre a forma que você está administrando a sua vida, a sua família, vem cá para te dar um puxão de orelhas. Esse tipo de coisa deve existir, precisa existir. Nós somos sempre seres em evolução permanente e estamos aí suscetíveis a erros, não é? Como é que nós crescemos se não é através de um incômodo, através de um problema? Se tudo está bem, tudo está tranquilo, está relax, eu cruzo meu braço, bundão na cadeira e fico tranquilo. Mas são os incômodos, são aquelas situações incômodas, a dificuldade que me tira do lugar, não é? É a falta de recursos, de dinheiro que me faz trabalhar. É a falta de comida em casa que me faz ganhar dinheiro, e por isso eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para suprir aqui a minha despensa, enfim, a minha casa, com produtos, comida, enfim, produtos de higiene, limpeza e assim por diante. É um incômodo, não é? Então nós temos que ser incomodados o tempo todo. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos, então, sair deste lugar. Perceba, então, que essas questões traumáticas são muito profundas, não é? A conscientização desses traumas e a elaboração é o desaprender a viver sob essa influência. Jussara, interessante a sua pergunta.
Quando eu compreendo alguma coisa, veja bem, a criança, ela teve uma infância onde ela foi ensinada ou ela foi castrada da seguinte forma: você não é capaz, você não sabe, você não é competente, olha que nota baixa que você tirou, você é um péssimo aluno, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida, porque você é burro, porque você não sabe, olha, seu irmãozinho sabe mais do que você. Digam, esse bombardeio de nãos, de nãos, de nãos, né, na vida desta criança. Ela cresce então, ela está aprendendo, ela está condicionada a crescer de forma a não tentar, a não decidir, porque ela não sabe. No processo de análise pessoal, como disse muito bem a Jussara agora, eu vou compreendendo que este meu comportamento do presente vem de um trauma. Eu vou começando a entender, eu vou começando a compreender que aquilo que eu aprendi lá na infância, que eu sou burro, que eu não sou capaz, não é o correto, porque eu posso agir de forma diferente hoje. Portanto, eu estou desaprendendo aquilo que me ensinaram através da minha própria elaboração. Portanto, essa colocação da Jussara era perfeita e ela é pertinente neste momento e muito oportuna. É exatamente isso. E o processo de análise pessoal ele é dolorido. É claro que o processo de análise pessoal tem que trazer essas questões. Eu preciso falar sobre essas relações familiares, falar sobre essas relações com o papai, com a mãe, com o filho, com o tio, com a esposa, com o marido, enfim. E isso dói, isso machuca, revirar esta ferida, revolver estas questões do passado. Mas é a única forma, diz o Freud, é a cura através da fala. Eu preciso falar. E quando eu falo, eu vou estabelecendo esta relação com o presente, eu vou estabelecendo essa relação com o meu comportamento, eu vou me lembrando dessas questões traumáticas, daquele momento em que as coisas aconteceram e vou dando um novo significado para aquilo. Eu ressignifico aquilo. Eu entendo que foi com a minha criança, que foi pontual, que foi no passado e de que hoje eu não preciso mais agir daquela forma. Isso chama-se desaprender aquilo que me foi ensinado como sendo certo, não é? Carol também, muito bom dia. Bom, outras questões importantes são sensações de impotência e de incompetência. Essas sensações, esses sentimentos de impotência e de incompetência também são questões ligadas a traumas da infância. Portanto, você veja a amplitude, a complexidade que nós temos de todos esses traumas da infância que podem trazer tudo isso que eu estou elencando desde o início da nossa live, não é? Quantos e quantos sintomas, quantas e quantas formas diferentes esses traumas podem trazer para o adulto? Quantos comportamentos distintos, quantas formas diferentes de manifestar que o adulto se manifesta, que ele se apresenta, que ele se comporta em função deste trauma da infância. Então, aquele sentimento de impotência diante de uma situação, não sei o que fazer, eu não sei como lidar, eu não sei como sair dessa, eu não sei como enfrentar, não sei como resolver, ou de incapacidade. Não, eu não sou capaz, eu não sou competente e tal, e assim por diante. Devido a estas questões que eu falei, que estou falando desde o início do nosso bate-papo desta manhã. Tá bom, meu querido, minha querida? Outra coisa... se você tem insônia, se você tem muitos pesadelos, tudo isso pode ser, já falamos aqui várias vezes, que o sonho é uma das formas de manifestação do nosso inconsciente, não é? Atos falhos, xistes, sonhos, não é? Tudo isso são peças importantes no processo de análise pessoal para que, quando o nosso paciente nos relata isso, de acordo com a sua historicidade, não é simplesmente, sonhei com tal coisa, o que é? O analista vai lá e interpreta. Não é assim. Depende, evidentemente, dessa historicidade, depende deste envolvimento, depende do que é conversado, do que é trazido ao longo das sessões, para que, com a ajuda do analista, o paciente possa então elaborar, possa interpretar esses seus sonhos. Então, insônia, pesadelos, o inconsciente está dizendo que há algo errado, o inconsciente está dizendo que algo perturba, que é um trauma, que há uma questão importante a ser resolvida, a ser botada para fora ou a ser ressignificada em minha vida, para que eu possa ter, então, uma vida, o que chamamos de saudável, ou com a autogestão, não é? Outra coisa que pode acontecer são sintomas físicos, como fadiga, dores, tensão muscular e assim por diante, em decorrência desses psicossintomas que acabam por se transformarem em psicossomáticas, não é?
ou neurose de conversão, como conhecemos, que são esta resposta do inconsciente, esta confusão, este trauma, jogar para o corpo. Então, conhecemos no popular como sintomático ou somatória, psicossintomas e assim por diante, que nada mais é do que a neurose de conversão, não é? Então, meu querido e minha querida, a live de hoje nós falamos sobre traumas, sobre os mais diversos e variados tipos de traumas e por que eles acontecem e de que forma eles se manifestam na vida adulta. Então você perceba que não é tão simples, não é tão fácil lidar com essas questões, mas é possível, chegar a equacionar, a entender que aqueles traumas da infância estão fazendo com que eu tenha esse comportamento agora. Ora, eu estou agindo desta forma, este meu comportamento está me incomodando. Se está me incomodando, evidentemente, alguma coisa que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu não estou conseguindo fazer, é porque eu discordo daquilo, eu quero que seja diferente. Mas se eu não consigo, então é porque há alguma coisa que me impulsiona, que me direciona àquele lugar. E é o que Freud vai chamar de determinismo psíquico, e que no popular conhecemos como repetições, como ciclos. Sempre o famoso dedo podre, não é? Eu atendo algumas pessoas que dizem: eu tenho dedo podre, doutor, porque eu saio de uma relação, de um relacionamento ruim, o parceiro ou parceira era assim, assim, assim. Eu termino, dou graças a Deus, logo depois me envolvi de novo com uma situação do mesmo jeito. Ele ou era narcisista, ou ele ou era controlador e assim por diante. Aí eu me livro daquilo. De novo, eu me envolvo, parece que eu tenho o dedo podre. Não, estamos falando aqui naquilo que Freud chama de determinismo psíquico, de repetições, de ciclos, não é? Por que é que eu tenho essa tendência a me envolver com pessoas ou ter relacionamentos que se repetem? Não é? Que eu estou lá numa situação de subserviência, numa situação que eu fico sem saber como agir. Por que eu acabo me envolvendo com isso? São determinismos psíquicos, são aqueles aprendizados da infância, aqueles traumas da infância que me levam a repetir comportamentos. Não é? É difícil constatarmos que aquilo que eu estou vivendo é resultado da minha escolha. Como é pesado escutar isso. É muito difícil escutar isso, não é? Mas eu preciso me conscientizar que sim, não é? As coisas boas que eu conquistei na minha vida, claro que são resultados, são frutos das sementes que eu lancei, das escolhas que eu fiz, não é? Eu posso escolher, enquanto jovem, por exemplo, a me dedicar a uma faculdade, a estar numa faculdade, a eu querer trabalhar, crescer na vida, eu posso optar por ficar em baladas. E depois eu vou entender que é apenas estou colhendo o fruto. Então é difícil entender que eu sou o resultado das minhas escolhas. Agora, para a psicanálise, por que eu fiz essas escolhas? Aí sim, aí nós vamos entender então de onde vem, quais são as questões traumáticas. Eu reclamava que só entrava problemas em minha vida. Sua terapia me ajudou a entender de fato quem é que estava abrindo esta porta. Sucesso sempre, aprendemos muito com você. Carol, obrigado, Carol. É isso. Olha que depoimento interessante. Quem é que está deixando essa porta aberta, como ela atrás agora? Entrar problemas em minha vida. Sua terapia me ajudou a entender de fato quem é que estava abrindo essa porta. Muito bem, é o que eu acabei de falar. Parece que enquanto estava falando, ele estava escrevendo. Viu só como é que é esse transmimento de pensação? É exatamente isso. É difícil eu constatar, meu querido e minha querida, que às vezes estou tendo um comportamento que eu não quero, que eu não aprovo, eu não estou contente com aquilo, mas eu estou fazendo, eu estou agindo daquela forma. Então eu devo, através do processo de terapia, através da conversa com o meu analista, entender que por que eu estou fazendo isso? É a minha criança agindo, é aquele determinismo, é aquela questão de ciclos, de repetições que me foram, eu vou usar entre aspas aqui, plantadas em minha mente enquanto criança, que chamamos de trauma. É um evento traumático, é aquela situação que me leva a ter esses comportamentos enquanto adulto. Tá bom, minha querida, minha querida? Que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja fantástico, que você consiga cada vez mais elaborar as suas questões e aprender exatamente a enfrentar esses adversos, enfrentar essas adversidades.
E eu sempre repito aqui, quem disse que tudo é fácil? Quem disse que a vida é simples e fácil? Não, a vida são feitas escolhas e são essas escolhas que nos levam para este ou para aquele lugar. Não é? Eu posso escolher este caminho ou aquele caminho, ou o caminho qualquer que seja da minha vida, e eu chegarei a um destino diferente, evidentemente. Mas para nós da psicanálise é bom entender por que a pessoa faz essas escolhas, de onde vêm essas decisões. Pode ser que estejamos falando de traumas da infância, tá bom? Grande beijo e ótimo dia para você. Tchau, tchau.